Tudo bem, pessoal? O pessoal tá voltando aí. A gente vai continuar aqui nossa linha de raciocínio, porque hoje a coisa tá confusa, viu? Não foi só aqui, mas hoje a coisa tá confusa. Então, é o seguinte. Ah, eu vou investir esse meu dinheiro aonde? Tá? Eu vou pegar e vou investir esse dinheiro aonde? Uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável. Então, eu sou obrigado a ter renda fixa? Sim, você é obrigado a ter renda fixa. Então, eu não posso ter minha carteira de investimento sem renda fixa? Não, você não pode ter sua carteira de rendimento sem renda fixa. Você precisa ter a renda fixa na sua carteira, inclusive para proteger o seu patrimônio. Pô, legal. E depois disso eu vou ter o quê? Depois disso você vai ter a renda variável. Tá, André, o que é a renda variável para quem não sabe? A renda variável é ações e fundo imobiliário. Tá, André, ações e fundo imobiliário são legais? São super legais. Qual dos dois é mais seguro? O fundo imobiliário. Tá, eu posso comprar qualquer um? Não, você não pode comprar qualquer um. Existem critérios que permitem você a escolher um bom fundo imobiliário. Existem critérios que permitem com que você escolha um bom fundo imobiliário, um fundo imobiliário de qualidade, tá? Ah, André, como que eu vou aprender isso? Você vai aprender isso através dos cursos que são fornecidos, em especial pelo pessoal da Saúde Mais Ação. Só contextualizando, porque eu vi que entrou assim muita gente diferente, eu gostaria de deixar esse relato. Eu vivi assim anos e anos e anos, e eu acho que talvez. Finalmente, Aê! André. Aê, doutor Romeu! Eu vou só terminar meu relato e a gente vai continuar. Então, a questão é o seguinte: eu vivi anos e anos e anos da minha vida em que eu trabalhava para ter um patrimônio. Então, eu trabalhava para ter uma casa na praia, aí quando eu tinha uma casa na praia, eu tinha que trabalhar duas vezes para manter a minha casa e uma casa na praia. Aí eu tinha que trabalhar três vezes, porque eu tinha que trabalhar e ter uma casa na praia, e aí eu queria ter um sítio. Aí eu tinha que trabalhar quatro vezes, porque eu tinha que ter minha casa, a casa na praia, o sítio, e meus filhos estavam crescendo. Então, eu passei anos da minha vida criando passivos e trabalhando para manter algo que muitas vezes eu não usava. O que Não. aconteceu? Eu fui apresentado para o Dr. Romeu Fadu, CFO da Saúde Mais Ação, e um cirurgião plástico brilhante, que inclusive operou vários familiares, inclusive eu. E o Dr. Francinaldo, um neurocirurgião brilhante, que também faz parte da nossa equipe do Hospital Sírio-Libanês, e é um gênio em termos de investimento. E eles mudaram totalmente o meu mindset e me fizeram ver que eu estava sendo escravo de mim mesmo, ao invés de eu utilizar o meu dinheiro para produzir renda e para produzir patrimônio. E a minha vida mudou a partir daí. Então, como tem muita gente aqui que acompanha a Saúde Mais Ação, que acompanha o Dr. Romeu e que me acompanha, eu queria deixar esse testemunho aqui para a gente começar, que realmente isso é capaz de mudar a vida de vocês de uma maneira significante quando vocês tiverem o dinheiro de vocês trabalhando para vocês. Vou deixar o Dr. Romeu falar um pouco aqui, porque ele já me deixou na maior saia justa aqui hoje no começo da live, mas Bom, agora a coisa vai bem. bom, obrigado, pessoal. Primeiro peço desculpas, sabe que coisas que são feitas ao vivo, às vezes dão esses problemas técnicos. Eu tentei por todos os caminhos, tanto pela Saúde Mais Ação quanto pelo meu, não dava para entrar de jeito nenhum, mas graças a Deus o André é eficiente, a equipe dele toda super eficiente, a assessoria dele. Parabéns, André. Deu certinho, ela me Obrigado, ajudou e deu graças para a a gente Deus. entrar. Primeiro, quero agradecer você, André, parabenizar você pelo lançamento do seu livro. Ah, Parabéns. obrigado, Eu ganhei obrigado. meu livro autografado, Você aqui, é meu irmão, né, Romeu? autografado. O André, além de ser um excelente cirurgião de coluna, ortopedista de coluna, é um excelente amigo, profissional, atleta e escritor. Então, eu tenho muito a defender. Agora, uma das coisas que eu mais admiro, André, é que ele é investidor no Brasil e nos Estados Unidos. E tudo que ele falou, eu acompanhei, mesmo vocês não me vendo, eu acompanhei todas as falas do André e tem absolutamente toda a razão da possibilidade da gente ampliar os horizontes, né, André? Saindo um pouco do Brasil, Sim. do risco de um país único. Uma vez que você investe em um único país, a chance de, se o país, por alguma razão, entrar em guerra civil ou tiver alguma briga política entre dois partidos ou haver algum problema
socioeconômico grande ou um problema ambiental grande, como a gente teve na época da queda do Brumadinho, da Vale, né? Sim. Toda a economia do país que é baseada em poucas coisas, em uma área pequena, concentrada em uma área pequena, desaba. E é o que a gente viu, principalmente durante a pandemia, né, André? E durante Sim. essa fase de recuperação econômica. Então, é obrigatório a gente ter a possibilidade de receber renda passiva e em dólar. Renda passiva em Exatamente. dólar, não tem coisa melhor. É isso aí. E dentro desse conceito da renda passiva e da renda passiva em dólar, é uma coisa que eu aprendi com você, doutor Romeu, e que eu falo isso para meus filhos assim com uma certa regularidade, é que uma vez que você consegue a independência financeira, uma vez que você consegue ter um patrimônio que ao invés dele te sugar, ele começa a produzir para você, você realmente Isso fica mesmo. livre. Porque você não precisa mais trabalhar para subsistir, você não precisa trabalhar para comer. Ah, André, então você não precisa trabalhar para comer. Não. E você trabalha menos? Não, eu trabalho mais. Mas por que você trabalha mais se você não precisa trabalhar para comer? Porque eu trabalho porque eu quero. Não é porque eu Exatamente. preciso. Então, isso transforma totalmente a sua capacidade de enxergar o mundo e de valorizar o seu trabalho e de se valorizar como pessoa e de se valorizar como ser humano. Doutor É. Romeu tem dados brilhantes de assim como o mercado americano, que é o foco da nossa live hoje, ele é monstruosamente maior e monstruosamente mais rentável do que o mercado brasileiro. Então, se investir numa empresa como a Vale, claro, a Vale é uma empresa enorme, a maior mineradora do mundo, mas investir na Vale é interessante. Imagina investir na Apple, Pois é. Disney, American Express, entendeu? Então, assim, realmente você tem uma segurança de investir nesse tipo de ativos. Ô, doutor Romeu, fala para o pessoal que é menos experiente, assim, como é fácil abrir uma conta lá, o senhor que É. tem tanta experiência. Bom, nos Estados Unidos é legal, primeira coisa, é legal você ter uma conta em qualquer país do mundo, desde que você declare isso para a Receita Federal. Você quiser abrir uma conta nos Estados Unidos, você pode escolher o banco. Existe uma classificação dos bancos americanos, existem vários sites, a gente pode procurar no Google mesmo, classificação bancos americanos, vai aparecer a lista dos bancos mais importantes lá, a classificação de banco excelente, é o chamado banco AAA, AAA, e os bancos menos, vamos dizer, importantes são bancos D de dado, tá bom? Então, existem muitos bancos lá. Escolhe o banco e abre sua conta. Lembrando que banco é uma instituição financeira. Assim, assim como no Brasil, há a possibilidade de você abrir também uma conta numa corretora nos Estados Unidos, onde você vai ter acesso a produtos e serviços que o banco oferece para você. Então, quando você abre Exatamente. na corretora, você fica com os serviços e os produtos na sua mão. Você não depende do banco para fazer isso. Você Nem fica das na sua taxas mão do e você banco. controla. Não, Entendeu? exatamente. E assim, e o pessoal tem que entender, que eu acho que é o ponto principal, a facilidade com que isso ocorre. Então, Isso. por Tudo exemplo, isso eu, doutor online, Romeu, eu André. sei porque tudo isso. Então, eu vou só para o Tudo pessoal que online. entrou, tudo bem, Leandro? Só para o pessoal que entrou e visualizar o grau de facilidade. Por exemplo, eu e o doutor Romeu, a gente usa o mesmo banco e a mesma corretora nos Estados Unidos, que Isso é o aí. Brasil Plural Interactive Brokers. Uhum. Um contato de telefone, eles abrem o processo, você preenche tudo online, em 2 a 3 dias a sua conta já está aberta na corretora. Isso Você aí. transfere o dinheiro, por exemplo, no meu caso, eu transfiro o dinheiro da minha conta no Itaú para a conta do Brasil Plural, o Brasil Plural converte em dólar e já faz a remessa, e em 24 horas meu Isso aí. dinheiro está na corretora para ser aplicado de uma maneira extremamente simples, É e isso aí. extremamente legal e extremamente transparente. Então, tem alguma coisa errada? Não, o banco é obrigado a notificar a Receita imediatamente que o seu dinheiro Isso aí. tá sendo expatriado. Então, assim, é uma coisa extremamente simples e extremamente rentável. Eu estava falando Isso aqui, aí. quando o senhor não estava presente, que seguindo a estratégia da saúde mais ação, a nossa média de rendimento aí é em torno de 2, às vezes Isso 2,5%, aí. É. 3% ao Isso, mês, assim.
É um Isso rendimento assim, com gigantesco. bastante segurança, né, André? Isso de maneira 2,5% conservadora. segurança. É de Se a maneira gente pegar um conservadora. pouquinho do pessoal lá do Turbine, a gente sobe isso daí para uns 6,5 quase Explora. por mês. Exatamente. Isso que é o super interessante, isso que é o mais interessante é que quando você faz essa administração de valores e de risco, a estratégia da saúde mais ação, ela É, permite com que você encontre o seu ponto de segurança. O meu isso ponto de mesmo. segurança pode não ser o do outro pode ser mais arrojado, o meu pode ser menos arrojado, mas você É, consegue fazer um investimento em que você se sinta seguro e com uma rentabilidade excelente. Os meus pais, por exemplo, o rendimento deles é praticamente fundo imobiliário. Mas não tem uhum. como comparar o rendimento que eles têm hoje com o que eles tinham quando eles tinham 2 apartamentos para alugar, que ficava desalugado, que tinha um condomínio, Exatamente. assim, e toda essa série de fatores. E uma coisa importante que você bem mencionou, André, é que cada pessoa sabe o risco a qual quer ser submetida para sua carteira. E lembrem uma coisa: quanto mais jovem a gente é, maior é o risco que a gente pode correr. Porque quanto Sim, mais velho a gente é, o que a gente quer na velhice, né, André? A gente quer segurança. Então, estabilidade. mesmo pessoas mais velhas, a gente conhece vários médicos e colegas mais velhos, eles conseguem fazer a estratégia da saúde mais ação, de enriquecer para bem a saúde, mantendo seu 1,2% nos Estados Unidos em dólar, Sim, com bastante tranquilidade. E isso, vocês, quem não está acostumado com isso, só fazer um breve resumo. A carteira não é uma carteira de investimento único, ela é diversificada em renda fixa, lá existem as bonds e os certificados de depósito, e em renda variável. Então a gente consegue mensurar e separar percentualmente, dependendo da sua idade, quanto vai ser em cada uma das estratégias, renda fixa ou renda variável. E na renda variável a gente tem ETFs, tem os REITs, são os fundos imobiliários lá, e tem as stocks, que são as ações das empresas boas americanas, né, André? Então, isso permite com que a gente consiga fazer com que a tua carteira, a nossa carteira cresça de forma consistente, porém eficiente. A estratégia visa eficiência. A tua carteira não tem que ser ganhadora sempre, ela tem que ser eficiente. Quer dizer, se o mercado desaba, se a tua carteira desabar 0,2 e o mercado desabar 10, é porque você está sendo eficiente. Você evitou que ela e caísse. aí e esse termo que o Dr. Romeu usou, às vezes o pessoal que não está mais acostumado com o termo, e assim a live vai ficar gravada, e todos os meus seguidores, o pessoal que puder assistir, assistam, porque isso pode É, mudar a vida de vocês. exato. Pode parecer que a gente está falando coisa que é um pouco difícil, mas não é. Assistam. O que o Dr. É, Romeu falou é uma carteira eficiente. Você tem que ter a renda fixa, você vai ter a renda variável, dentro da renda variável você vai ter fundos imobiliários, você vai ter ações, você vai monetizar ações através do mercado de derivativos, do mercado de opções. A gente ensina tudo isso, a gente entre aspas, mas assim, a gente ensina tudo isso, e você vai ter uma carteira que é eficiente. Não é jogo. Você isso não vai, mesmo. cara, eu vou adivinhar que eu vou comprar essa ação e ela vai subir 20%. Não vai, mas você consegue ter uma carteira que seja eficiente e que te dê ganhos mensais recorrentes. Então, todo mês Isso aí. você tem uma rentabilidade que ela pode ser sacada, que ela pode ser retirada e que ela pode ser utilizada. Quando o Dr. Romeu estava falando da idade, a gente usa, né, Dr. Romeu, o que a gente chama da regra do 100, que é Isso aí. 100 menos a sua idade. Então, será que eu falo a minha idade ou não? Acho que não, né, Dr. Romeu? Não, não Não precisa, vou mas falar, não vou falar. Não, vinte e dois. vou falar. 22. Então, assim, eu tenho 40 anos, eu faço 41 agora em novembro. Então, vamos arredondar para 41. Então, é 100 menos 41. Então, 41, que é a minha idade, eu tenho que colocar em renda fixa. Isso aí. A diferença, que seriam 59%, eu vou colocar em renda variável. Uma Isso vez mesmo. na renda variável, eu vou pegar mais ou menos 15% para alocar em fundos imobiliários e o resto da diferença a gente vai realmente investir nas ações e nos outros produtos ou nos outros ativos de uma Isso variabilidade aí. maior. É isso mesmo, André. E você colocou muito bem. A partir do momento que a pessoa tem a parte da sua carteira bem montada, bem estruturada, a sua árvore bem montada, ela começa a poder exteriorizar e diversificar por país exterior. Pode ser
Estados Unidos, existem alguns países na Europa que são super confortáveis, Suíça, Portugal e assim por diante, Dinamarca. Então, os Estados Unidos, por que a gente fala dos Estados Unidos? Porque é o maior mercado do planeta. 54% de todo investimento do planeta Terra está nos Estados Unidos. Se nós considerarmos o mundo todo, 54% de toda a população mundial investe nos Estados Unidos. Por exemplo, Apple existe aqui no Brasil, como você bem falou. McDonald's existe aqui no Brasil, Coca-Cola, Colgate, Procter & Gamble. São empresas mundiais que estão presentes no mundo todo, porém quem recebe o dinheiro? A base americana, porque elas são todas empresas americanas. Coca-Cola. Exatamente. Não estou fazendo divulgação de empresa. É só para que vocês tenham ideia de que essas empresas mundiais, o escritório principal delas, o escritório central, é nos Estados Unidos. Então, e vocês têm acesso a ela. Tudo bem, irmão. Obrigado, TFA. A questão é o seguinte: vocês podem ter acesso a elas. Esse é o ponto da live. Então, a gente pega aqui, só para a gente tornar a coisa mais palatável, para quem não começa, vamos pegar o caso do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes. Nossa, ele abriu uma offshore. Gente, se você tem um patrimônio um pouquinho maior, você vai abrir uma offshore até para uma sucessão patrimonial. É um processo rápido, simples, seguro e legal. Você está protegendo o seu patrimônio para os seus descendentes. Através e ainda bem que alguém... E aí, André, desculpe interromper. Ainda bem que alguém do governo mostrou que isso é possível e viável. E é viável e legal e assim, legal. E não é para um desconhecido, não. É para você, pessoa normal. Isso mesmo. Então, assim, o que está errado, e é uma frase que a gente ouve muito na saúde mais ação, é que banco só serve para pagar conta e ser sócio dele. As pessoas estão acostumadas com os produtos do sistema bancário. Eu tenho o banco X, aí meu gerente me ligou e me ofereceu o CDI. É um péssimo negócio. Você está perdendo dinheiro. Você tem que ter esse mínimo de conhecimento do mercado financeiro e de como as coisas funcionam. Agora, o que é mais interessante é o seguinte, que o que a gente aprende no começo do conhecimento com a saúde mais ação, não é, doutor Romeu? O americano aprende lá no colegial, na saúde financeira. Eles são educados para isso. Antes, André, eles aprendem a partir dos 5 anos de idade, quando eles começam a vender limonada na porta de casa. Porque a educação vem de pai para filho. E depois que o pai ensina a criança, ela vende a limonada, ganha o dinheirinho. Aí o pai é o banco. O pai é o banco. Fala assim, olha, todo o dinheiro que você trouxe, você traz para cá, porque um dia a gente vai conseguir comprar máquina de fazer limonada. Porque a máquina de fazer limonada vai permitir que você produza a limonada mais rápido e você vai ganhar mais dinheiro. E assim começa a educação financeira dos Estados Unidos. E aí eles aprendem a escalonar, eles ensinam as pessoas. Agora é aquela coisa. Eu não tive essa oportunidade. Tudo bem, nós estamos falando para você que essa oportunidade existe. Então, quem estiver ouvindo tem a obrigação de pegar essa informação e falar, eu vou lá ver, será que é verdade? Será que é tão difícil? Vocês vão ver que cuidar do dinheiro de vocês é muito mais fácil do que deixar o dinheiro de vocês na mão de terceiros que ainda vão cobrar uma taxa de administração e não vão tratar isso com o carinho que você trata, porque o seu dinheiro é do seu trabalho. Você valoriza, não é do trabalho do outro. Entendeu? Isso mesmo, André. Entendeu? Assim, eu tenho um exemplo muito legal. Que uma vez a gente saiu para jantar fora, eu e meu irmão Romeu. Aí a gente estava esperando o carro e o doutor Romeu estava brigando com o rapaz com o manobrista. Aí eu fui lá ver o que está acontecendo, que ele não via com o carro manobrista. Aí eu falei assim, doutor Romeu, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, eu baixei um aplicativo e no aplicativo falou que o Estapar tinha que ser gratuito. Eu não quero pagar o Estapar porque eu baixei o aplicativo e fiz o cadastro porque ele tinha que ser gratuito. Foi uma das maiores lições que eu tive na vida, porque o doutor Romeu pode pagar R$15 de estacionamento, mas ele não joga dinheiro fora. Porque o dinheiro é fruto do trabalho dele. Então, esses são conceitos que a gente às vezes não tem, como o doutor Romeu falou. Você tem que aprender de pai para filho. Meu pai não me ensinou isso. Perfeito. Então, aprenda você para você ensinar para o seu filho. É isso mesmo, André. E o Francinaldo fala uma coisa muito legal. Procure a maneira mais barata de ter uma vida rica. E você não precisa demonstrar nada que você tenha. Você precisa ser.
não ter. Exatamente. Precisa ser rico, não mostrar que você é rico. E essa questão, a ideia é que a gente possa transmitir aos nossos filhos, aos nossos parentes, a sensação, a possibilidade da riqueza, que é educação, se eles quiserem, mas a possibilidade de eles terem uma vida confortável e sem a necessidade da obrigação de trocar tempo por dinheiro, que é o que a gente faz. A gente só trabalha porque a gente quer. Se eu amanhã quiser ficar uma semana, eu tenho certeza que você também, André. Sim, claro. Atingiu a independência financeira. Se eu quiser ficar uma semana, um mês, um ano sem trabalhar, eu fico um ano sem trabalhar e assim vai. Porque nós chegamos a um patamar e esse patamar é que a gente quer ensinar vocês. Vindo, lógico, do grande mestre Francinaldo, mas lembrando que hoje o André talvez possa ocupar muito bem o cargo de educador financeiro, porque o André passou por todas as etapas, práticas e teóricas, né? Você passou por todas as etapas, André. E a gente respeita muito isso, porque você tem uma das carteiras mais eficientes. Minha carteira é super eficiente, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje eu fiz a rolagem, nossa senhora, foi fantástico. Eu ganhei o meu mês praticamente lá. Agora, se você perguntar para minha filha, a Gabriela, a Bibi, que tem 10 anos, você falar assim, Gabriela, o que é uma ação? Ela vai falar para você, a ação é o menor pedaço negociável de uma empresa. Isso aí mesmo. Você vai perguntar para ela, mas por que você quer isso? Ela vai falar assim, porque se eu tiver um pedaço da empresa, eu tenho direito a receber quando a empresa der lucro. Ela tem 10 anos. A gente pega engenheiro, advogado, médico, que não sabe que a ação é o menor pedaço negociável de uma empresa. Ele acha que é alguma coisa que compra e vende lá na bolsa. Perda de oportunidade. Não é verdade? Assim, é verdade. É verdade. Eu fui assim. Entendeu? Não, André, quantos professores universitários, quantos nossos professores estão trabalhando lá, 75, 80 anos de idade, precisando trabalhar para poder manter a casa e manter o consultório. Manter o patrimônio. E isso daqui é uma coisa que incomoda muito eu, doutor Romeu, entendeu? E o Francinaldo também, de você ver as pessoas de mais idade, o cara tem que trabalhar. Assim, o filho não produz, ou é cada vez mais dependente do pai, as gerações que estão vindo, às vezes, não têm a mesma capacidade, o senhor está de idade, tem que trabalhar, porque senão ele não consegue sustentar a família. Assim, isso daqui é uma coisa assim, que realmente mexe com a gente. Inclusive, vai ter meu livro que vai sair, tem o livro do Francinaldo, o Dr. Romeu foi homenageado no meu livro, o Dr. Luciano Miller, que entrou agora há pouco, também foi homenageado no meu livro, que foram pessoas que realmente marcaram minha vida de uma maneira positiva. Mas você cuidar do seu dinheiro, você investir o seu dinheiro para que ele rentabilize para você, e você ir reinvestindo para lá no futuro você poder colher os frutos dele, é o real caminho para o enriquecimento. Trabalho, juntar e investir. É isso que faz. E tem uma frase muito legal do Francinaldo. O Francinaldo fala assim, né, Romeu? Tá, e se eu estou trabalhando e não está sobrando? Trabalhe mais. Isso aí. Isso mesmo, André. Faz muito bem. E outra coisa, tem a mesma coisa. Se você está investindo e não está tendo renda passiva, é porque você está investindo sem eficiência. Perfeitamente. Isso também é uma verdade, né, André? Pessoal, é uma verdade enorme. Pode falar, eu quero lembrar que no sábado a gente vai ter o curso Enriquecer Faz Bem à Saúde nos Estados Unidos. Ainda a gente tem algumas vagas. Vai ser todo online, não é presencial. O link vai ser na bio lá da Saúde Mais Ação, _oficial. O André está super convidado a participar. A gente vai falar desde a base, do começo da grandiosidade do mercado americano, como abrir sua conta, o beabá mesmo, até a parte mais complexa, que são os investimentos nas rendas variáveis americanas, nas bolsas americanas, e como a gente trabalha o mercado de derivativos nos Estados Unidos de forma super, super prática, André. Você está convidadíssimo. A Mari, estão super convidados. Aliás, queria que seus filhos... olha só como o negócio é interessante para eu mostrar para vocês que eu não falo nada que eu não acredito, né? Que é uma coisa que eu acredito. Eu fui fazer o Saúde Mais Ação, o básico. Depois que eu fiz o básico de novo.
É isso mesmo. Depois que eu fiz o básico a segunda vez, eu levei a Mariana, minha esposa, para fazer o básico comigo a terceira vez. Depois, minha esposa acabou de entrar. Oi, amor, te amo, beijo. Aí eu fiz o básico a terceira vez. Aí eu fui fazer o avançado, depois eu fiz o avançado de novo, depois nós fizemos o avançado nos Estados Unidos, lá na Universidade da Califórnia, não foi? Isso mesmo. Califórnia. Depois a gente vai... aí vai passando para o pessoal do Turbine, que aí já são opções de derivativos e operações mais complexas. Isso mesmo. A minha mulher falando assim, que chegou em casa. Tá bom, amor, paixão, eu tô aqui na varanda. Se quiser vir dar um oi, tá convidado. Agora, o que acontece é o seguinte, quando você começa a entrar no mercado de derivativos, às vezes a gente faz operações com rendimento de 16, 18, 20, 26% de rendimento numa aplicação de um mês. Tá, então eu vou pôr todo o meu dinheiro numa aplicação dessa? De jeito nenhum. Tudo tem uma estratégia. Aplicações de alto risco é no máximo 5% da sua carteira. A estratégia da Saúde Mais Ação e do Turbine, ela está tão avançada hoje que a gente tem o que a gente chama de hedge, que é maneiras de você proteger sua carteira. Então, a gente tem 5% investido em ouro ou pedras preciosas. A gente tem 5% investido em Bitcoin, que é uma reserva de segurança, mais as diversificações normais em renda fixa, renda variável e fundos imobiliários. E aí você começa a diversificar países e mercados diferentes. Então, é praticamente impossível você perder em todas as pontas. Isso que é o interessante. A gente se protege de uma maneira em que você pode ganhar uma ponta e perder um pouco na outra. No outro mês você vai o seguinte e você vai chegar no que o Dr. Romeu falou. A sua carteira vai ser eficiente, mesmo que X ou Y dos seus ativos ali não dê lucro naquele mês. E o André falou muito bem, hoje, com as possibilidades de você diversificar em produtos. O produto ouro, ele é muito bem-vindo, que é um hedge, é uma segurança, uma ancoragem. O Bitcoin, as criptomoedas, na verdade, existem várias criptomoedas. As criptomoedas também são um hedge e como proteção da tua carteira, né? Lógico, em percentuais muito bem estudados isso. E com relação à diversificação em vários países, André, eu queria lembrar uma coisa de 2020, tá? Quanto que rendeu a nossa Bolsa de Valores em dólar em 2020? Menos 21%. Menos 21%. Então, quer dizer, se nós considerarmos quanto rentabilizou a B3 em dólar em 2020, foi menos 21%. Nos Estados Unidos, a S&P 500, que é um índice que monetiza as 500 maiores empresas americanas, valorizou 15%. Em dólar. Além do crescimento. Em dólar, lógico. Crescimento, tudo isso em dólar. Então, a S&P, que é um índice das 500 maiores empresas, valorizou 15%. E a Bolsa da Coreia do Sul cresceu 40% em 2020. Isso é só para a gente ter uma ideia da importância da diversificação. Também diversificar para países asiáticos, existe essa possibilidade. Mas lembre, você pode, somente nos Estados Unidos, acessar a Bolsa de qualquer país do mundo. Não é isso, André? Você não faz pelo isso. Seu home broker, você tem acesso ao mundo e a todos os produtos de renda fixa, renda variável e do globo. E a questão que eu acho muito legal é o seguinte, o cara fala assim, doutor Romeu, nossa, meu sonho era fazer mergulho. Aí você fala, tá, por que você não faz? Ele, não sei. Porra, se você parar numa escola de mergulho na porta e entrar e falar assim, como que eu faço para fazer aula de mergulho? O cara fala, você faz assim, assim, assim. Na quinta, no sábado, você está mergulhando na piscina. No domingo, você faz a prova teórica. Na semana seguinte, você está mergulhando no mar. Mas a pessoa não para lá para ver. Não tem o interesse de parar lá e falar, como é que é? Então, para o pessoal que assistiu hoje, para as milhares de pessoas que vão assistir aí nos próximos dias, a gente queria deixar essa mensagem. É possível investir, é possível ter renda passiva, é possível enriquecer com o seu trabalho e investimentos dentro de uma parametrização excelente. Eu deixo aqui o recado da Saúde Mais Ação, com certeza que existem outros educadores, porque foi o que eu fiz. Assim, não foi o que eu fiz e assim para mim funcionou. E é fácil. É só você vai lá, se inscreve, entra no link, vai lá e ouve. Eu ouvi, eu achei que não foi legal. Tudo bem, paciência. Mas vocês vão ver que muitos de vocês vão lembrar de hoje como o dia
que transformou a vida de vocês do passivo para o ativo. Não tenho dúvida disso. É isso aí. Obrigado, André. Obrigado por lembrar. Você é o agradeço. nosso exemplo dentro da Saúde Mais Ação de eficiência. Me lembro quando a gente estava começando o seu primeiro curso e a gente falava sobre investimento. Lógico, é igual andar de bicicleta. A gente sempre começa com a bicicleta de rodinha. Depois a gente passa por uma bicicleta simples, depois vai subir até entrar na bicicleta speed de maior velocidade possível. E você hoje voa, é um exemplo para praticamente toda a equipe do Saúde Mais Ação e do Turbine, porque você discute em altíssimo nível com todos os monitores da Saúde Mais Ação e do Turbine, e eu sou muito grato a você por essa possibilidade de mostrar para todos os nossos colegas e além para o público em geral que é possível. Quer dizer, se uma pessoa só atingiu, qualquer um pode atingir. Obrigado, Exatamente. André. Eu que agradeço e assim, isso que o senhor falou foi a frase mais bonita da noite. Se uma pessoa atingiu, qualquer um pode atingir. Às vezes alguém chega e fala assim como se fosse um elogio, né, Dr. Romeu? Nossa, seu filho é muito inteligente. Nossa, sua filha é muito isso. Eu falo, meus filhos são normais. O bom é você ser normal. O bom não é você ser super em nada. Se você for normal, você tem a capacidade de se desenvolver e aprender qualquer coisa, e finanças e mercado diferentes não vai ser diferente. Quero deixar aqui público, assim, muitos dos meus seguidores sabem, muitos dos meus amigos que entraram aí sabem. O Dr. Romeu é um dos melhores amigos que eu tenho, é o irmão mais velho que eu não tive, a gente fala brincando, frequenta a minha casa, minha mulher adora ele. Então, assim, muito obrigado por tudo, viu, Dr. Romeu, de parceria, de amizade, de companheirismo aí nesses anos, eu tenho muito a agradecer. Agradecer ao pessoal que acompanhou a gente na live aí, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Eu vou deixar na descrição, eu vou deixar o vídeo gravado, vou deixar na descrição o link da Saúde Mais Ação e o Instagram do Dr. Romeu e do Dr. Francinaldo. Se vocês quiserem conversar com eles diretamente, pode mandar direct, que todos vão tentar responder. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar no meu, que eu passo para eles e a gente tenta responder. E se vocês gostarem do tema, o pessoal que for vendo depois ou achou interessante, comenta lá que a gente tenta marcar um outro dia para tentar discutir isso daí com mais calma e mais tranquilidade. Obrigado, André, pelas palavras. Mais uma vez, obrigado por ter conseguido tocar o início da live. Você sempre foi sacanagem, brilhante. você mexeu numa saia justa. Não, eu tentei, juro que eu tentei de todas as maneiras. Eu tive que desligar o celular 3 vezes para poder entrar novamente. E eu já descobri qual foi a causa. A causa é um negocinho do Instagram. Obrigado, André. Quero agradecer também a Mari, sua esposa, seus filhos, pelo seu tempo, esse tempo que você se dedica a gente. Quero agradecer a nós, que é a Neuroorthopedic Surgery, que é a sua empresa e que, sem dúvida, é uma das melhores plataformas que eu conheci, de todas que a gente pesquisou. E parabenizar você e a sua equipe toda por essa sensacional estrutura que vocês montaram, que realmente só traz bem aos pacientes e traz também uma plataforma extremamente confortável e amigável para os médicos e outros profissionais da saúde. Obrigado, viu, André? Obrigado, Dr. Romeu. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, obrigado, pessoal. de coração.